Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil e o afeto, ou seja, por que definir bem o perfil para adoção é fundamental para uma adoção exitosa. Muito se fala da necessidade de os habilitandos ampliarem, né, dos habilitados ampliarem o seu perfil, perderem inibições, extrapolarem os seus preconceitos para então aceitar filhos sem grandes restrições. Um argumento muito usado é de que se engravidássemos e paríssemos nossos filhos, não teríamos como escolher sexo e saúde. Fato este que é algo inerente à parentalidade, a impossibilidade de controle sobre todas as variáveis que resultam no nascimento de um filho, tá? Entendo que os grupos de apoio à adoção devem trabalhar com afinco contra as principais limitações que nós encontramos nos perfis dos habilitandos e habilitados a adotar, que, de regra, são fundadas no ranço da reprodução e da parentalidade biológica. Devemos, nos grupos de apoio à adoção, propiciar a chance de, com informações e vivências, demonstrar que o que forja laços familiares fortes é o afeto, e não a identidade genética ou similitudes físicas entre pais e filhos. Devemos lutar para dissociar a filiação adotiva da ideia de um simulacro da filiação biológica. Encontramos muitos habilitandos e habilitados que preferem crianças que possam se passar por seus filhos biológicos, a fim de evitar sofrimentos para eles e para a própria criança, tá? Porque assim não seriam constantemente relembrados, né, de que não são pais e filhos de verdade. Desmistificando essa verdadeira família da identidade genética, rapidamente os habilitados deixam de temer a atenção social pela origem adotiva da sua família. Passam a aceitar o laço afetivo entre pais e filhos como aquele que verdadeiramente faz deles uma família. Temos de entender que a fixação do perfil na adoção, que simule a parentalidade biológica, tem ainda suas raízes no luto pela infertilidade perdida para a maioria dos habilitandos. Fertilidade esta ainda associada à reprodução como condição para o investimento afetivo em um filho que chegar. Vejam, amamos o filho parido porque ele é resultado da nossa própria carne e sangue. Culturalmente, somos educados desde o nascimento para amarmos os filhos paridos, pois eles são parte de nós, no sentido literal do termo. Não os amar seria provar que não nos amamos a nós mesmos. Ora, se o filho parido é sangue do meu sangue e carne da minha carne, não o amar é provar que eu não sou capaz de amar a mim mesma. Todavia, todo aquele que pariu um filho planejado sabe que a dedicação afetiva a esse filho teve início, não raramente, em um momento muito anterior da sua gestação. Se sonhou com aquele filho, se planejou sua vinda, se lutou para conseguir uma gestação, se temeu pelo parto, não raramente ao estranhamento daquele ser que, confrontado com o filho desenhado por todos esses desejos, se apresenta como um verdadeiro estranho no ninho. Mas somos educados, treinados, obrigados mesmo a aceitar aquele que parimos. Quem pariu Mateus que o embale, diz o ditado, não é? O amor é uma obrigação. Logo, passada a fase de estranheza, a adaptação inicial da família toda, o amor pelo filho que chega e se desenvolve de uma forma quase surpreendente, mas pela convivência e cuidado, e não pelo fato de ser ele carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Assim, se somos inicialmente obrigados a amar o filho parido, de regra acabamos por amá-lo, não por essa excrescência, por ser uma excrescência do nosso corpo, mas porque na convivência e cuidados do dia a dia é inevitável deixarmos de amar aqueles seres pequenos. O amor vem, mas nos tornamos pais no nosso coração e não pelos nossos corpos. Quando tentamos extrapolar esse processo para adoção, é natural que nos valhamos das nossas vivências passadas de aprendizagem. Buscamos ver na parentalidade afetiva
as bases culturais que nos obrigam a amar, aquele amor materno pelo filho parido. Não amor, não amar seria não amar a nós mesmos. Mas essa tentativa é vã na adoção. É fadada ao fracasso, pois a parentalidade adotiva se funda única e exclusivamente no afeto, não tendo nenhuma raiz na obrigação biológica de amar o filho biológico. A função dos grupos de apoio à adoção é auxiliar os futuros adotantes na compreensão das raízes culturais do amor parental e na apropriação deste conhecimento, compreenderem que mesmo o filho biológico tem que ser também adotado, tornado filho dos seus pais. Os grupos de apoio à adoção devem permitir que os futuros pais e mães por adoção sejam capazes de compreender intimamente o maravilhoso poema sempre pertinente de Luiz Schettini Filho. O filho biológico você ama porque é seu. O filho adotivo é seu porque você ama. Mas o que tudo isso tem a ver com o perfil na adoção? Ora, o perfil fixado pelos futuros adotantes, aquele inserido lá no SNA, é o reflexo, tá, dos limites ao tempo da habilitação para o afeto de que se sentia aquele habilitando capaz de dedicar a um filho que lhe chegasse pela via de adoção. Esse perfil não é culpa dos futuros adotantes, é, antes de tudo, influenciada e determinada culturalmente sobre o que a gente tem como ideia de filho parido. Por isso, o perfil deve ser respeitado, já que ele é datado. Mas somos todos humanos, e a nossa principal característica é a incrível capacidade de mudarmos de ideia. Se hoje temos arraigados preconceitos culturais de que não nos permite adotar, amar mesmo o filho negro, se formos branco, amanhã podemos adotá-los e passarmos a amar esse filho que nos chega, tenha ele a cor que ele tiver. Não há que se punir ou culpabilizar os habilitados pela restrição imposta ao perfil. Deve-se, antes de tudo, criar-lhes condições para compreenderem as raízes mais profundas das suas opções e, então, com o tempo e a convivência com outros habilitados, pais adotivos, filhos adotivos, livrarem-se naturalmente, de forma voluntária, daqueles grilhões das suas bagagens culturais. Qualquer mudança de perfil que não seja precedida de conscientização, amadurecimento, reflexão da mudança de convicções internas, será, na sua esmagadora maioria, desastrosa para todos os envolvidos em qualquer adoção que se tente levar a efeito. O perfil só pode e deve ser alterado após uma mudança interna, íntima, nos limites pessoais de disponibilidade afetiva, jamais sem que isso ocorra antes. Assim, o perfil deve ser exigido no processo de habilitação. Ele deve ser respeitado ou, no máximo, minimamente flexibilizado. Por exemplo, se o seu perfil é até 3 anos, talvez se possa permitir, seja tolerável que você adote uma criança até 4. Se você tem um perfil para crianças brancas, talvez seja tolerável que você adote uma criança parda. O objetivo da existência do perfil e do seu respeito é apenas entregar em guarda para adotantes crianças para as quais eles, adotantes, segundo as suas próprias convicções e background, se sentirão capazes de receber afetivamente como filhos seus. Atingindo esse objetivo, suas consequências serão diminuir as chances de adoções frustradas, de devoluções traumáticas, principalmente para as crianças, que serão duplamente vitimizadas pelo reabandono. O perfil, então, é necessário, fundamental mesmo, para que se dê às novas famílias que se formam pela via da adoção as melhores condições para que possam exercer uma parentalidade afetiva duradoura. Se as crianças e adolescentes precisam ter garantido o direito à convivência familiar e comunitária, isso deve passar obrigatoriamente pela mudança responsável, real e consciente do perfil padrão do habilitado brasileiro.
Isso somente ocorrerá de maneira concreta se ele for auxiliado, talvez através dos grupos de apoio à adoção, a compreender as suas escolhas e opções. E na conscientização e vivência com outros habilitados, pais e filhos por adoção, amadurecer a sua disponibilidade afetiva. O perfil é a principal proteção de qualquer criança e adolescente adotando. É o principal instrumento de proteção da formação de famílias adotivas saudáveis e felizes. Assim, somente poderá e deverá ser alterado o perfil se ele passar por uma alteração que expresse verdadeiramente, de forma profunda, uma reflexão que leve a essa mudança de consciência e disponibilidade afetiva dos futuros adotantes. Pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.